é o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O Espírito Santo de Deus, nessa noite, queremos rogar para que o Senhor venha nos dar sensibilidade nos ouvidos e receber a sua palavra no nosso coração. Venha cumprir os teus planos de vozes e de pessoas que se abrem ao Senhor, sedentos por Ti, Pai. Que venham mesmo gerar frutos de arrependimento e frutos do Teu Espírito, em o nome de Jesus. Irmãos e irmãs, essa carta de Paulo aos Gálatas, Paulo teve sérios problemas com essa igreja, devido a práticas judaizantes. Eles insistiam que, mesmo convertidos ao cristianismo, algumas práticas judaizantes deveriam permanecer. E o debate entre incircuncisos e circuncisos, ele permanece durante toda a carta. Alguns alegam que esse grupo da Galácia era até um espinho na carne do apóstolo Paulo, por uma igreja que entrava em muitos conflitos, e ele adverte o tempo todo: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a lei nos trouxe até esse momento, mas é para a liberdade que Cristo nos libertou, é para a liberdade que Cristo mudou a nossa história. Não vamos nos submeter de novo ao jugo da lei, porque nós estamos já num outro momento, numa outra fase. Não quero isso. Eu não quero repetir dessas práticas religiosas do judaísmo, porque isso traz um peso que vocês não merecem carregar. E falo com tristeza, porque práticas judaizantes insistem e permanecem na igreja evangélica até hoje, porque tem que ter arca, porque tem que ter o shofar, porque tem que ter essas especulações religiosas e essas doutrinas e os dias, e contar coisas que o cristianismo e eventos da fé que o cristianismo não herdou, mas que insistem em colocar isso num culto e colocar essas práticas como determinantes para receber a bênção de Deus. Mas o Senhor nos libertou, e agora o que passa a dirigir e o que passa a conduzir as nossas vidas não são essas regras, mas é uma vida pautada no fruto e que gera frutos do Espírito. Eu então, a partir desse momento, eu não começo a verificar uma vida reta na presença de Deus, porque essa pessoa executa todos os traços litúrgicos, porque essa pessoa cumpre todas as doutrinas, porque essa pessoa, ela confirma dia a dia que os rituais ela executa com valor. Não! O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que nós pregamos, como ele começa na carta aos Gálatas, no capítulo 1, isso que nós anunciamos, essa palavra que nós pregamos, ela precisa gerar frutos de arrependimento, e os frutos são esses, e o fruto é esse do Espírito: é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É sempre oportuno ser educado.
É sempre bom estender a mão. É sempre louvável ter um gesto de nobreza, de gentileza. Essas coisas não existe lei, não existe regra. Não existe regra para o amor. Não existe regra para fazer o bem. E o que eu desejo quando eu digo a meu irmão, às pessoas, que precisamos ser cheios do Espírito? O que eu desejo dizer com isso? O que nós queremos dizer quando encontramos uma pessoa e anunciamos que ela precisa ser cheia do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito, de acordo com a carta de Paulo aos Gálatas, ser cheio do Espírito não tem a ver com mistérios. Ser cheio do Espírito não tem a ver a desvendar os mistérios ocultos que Deus guardou e só revela para os mais santos. Não é isso que ele está dizendo. Ser cheio do Espírito não significa ser uma pessoa, de acordo com o apóstolo Paulo, que Deus revela tudo para ela lá primeiro, porque ela é a mais santa. Tem gente que se esbalda, que rola, que baba e que fala muitas coisas e diz com esses apontamentos ser cheio do Espírito Santo. E entra em êxtase, visita o inferno, visita o céu. Não viu o apóstolo dizendo essas coisas. Para ser cheio do Espírito precisa visitar o inferno e o céu. Precisa receber revelações sobre as pessoas. Não. Ele até afirma que essas coisas acontecem. Na carta aos Coríntios ele fala: eu estou perplexo porque essa igreja tem todos os dons e é que me dá mais problema. Estou começando a orar a Deus que pare de mandar dons para essa igreja de Corinto, porque essa igreja me dá muitas dificuldades. E uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, e um grupo dizia que era de Cristo, né? Esses eram os mais hipócritas. Não, eu sou do Senhor. Eu sou de Cristo. Com esse não tem discurso. Mas o que significa ser cheio do Espírito? Isso não tem a ver com mistérios, isso não tem a ver com nada que está oculto e não está sendo revelado. Não tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito. E uma pessoa que revela esses frutos e que multiplica isso na sua história, tem a ver com uma vida com Deus e uma vida com o próximo. Por que eu falo da minha experiência na praça de alimentação? Peguei um hambúrguer de R$ 5,50, mais barato. Uma guerra para encontrar uma mesa. Fiquei esperando um pessoal que já estava se despedindo, fiquei do lado assim, né? Coitado, uma bandeja com um hambúrguer, mais barato. Fiquei lá com a bandeja. Aí elas conversando, aí dei aquela pressionada, né? Vocês já estão saindo? Já estão saindo. Elas saíram, limparam a mesa. Aí eu coloquei a minha bandeja em cima da mesa e abri a cadeira para sentar. Nisso apareceu um jovem, um rapaz. Colocou a bandeja. Eu falei: você está sozinho, né? Então a gente pode partilhar a mesa, não tem problema nenhum. Não estou sozinho não, sou eu mais 3. Eu falei: então eu tenho que sair? Aí ele: por favor. Aí eu falei assim: tudo bem, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Saí, chegou a família, os filhos, uma filha e um filho, esposa. Aí sabe o que eles fizeram, irmãos? Ele orou. Ele fez uma oração. Ser cheio do Espírito não significa fazer oração antes da refeição. Ser cheio do Espírito é uma vida com Deus,
com o próximo. Porque essa oração é hipócrita. Porque essa oração é oração de um fariseu. Porque a gente precisa ter frutos do Espírito Santo, de generosidade, de educação. Quase que eu voltei e dei uma carteirada. Eu sou pastor, hein? Você orou? Mas agora a carteirada vai virar lei, né? Vai dar cadeia. Mas eu fiquei entristecido como esse envolvimento com Deus está sendo banalizado. Porque mais do que fazer uma oração é o meu relacionamento ético com meu irmão. Quem teve oração na parábola do bom samaritano? Nada, teve gesto. Não teve gesto do sacerdote, não teve do levita, mas teve do inimigo. De acolher, de falar, eu vou colocar ele aqui, cuide, trate dele, quando eu voltar eu pago. Tinha credibilidade, eu volto e pago a conta. Ser cheio do Espírito é isso, é uma vida com Deus, mas é uma vida com meu irmão. Profeta Isaías, capítulo 61, verso 1, anunciou isso, eu quero ler com vocês. Isaías 61, 1, quero ler na íntegra, para a gente não perder esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso é uma vida cheia do Espírito. Isso é uma vida que revela o Espírito que está sobre ela. A pregar boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para restaurar os contritos de coração, a proclamar libertação aos cativos, a abrir a prisão aos que estão algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, veste de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a glória dele. Isso é ser cheio do Espírito. Então, quando você encontrar uma pessoa que é cheia do Espírito, você fala como Jesus: mostre-me os teus frutos. Não tem como ser cheio do Espírito e péssimo na rua. Não tem como ser cheio do Espírito e péssimo no ambiente de trabalho, desagregador. Não tem como ser cheio do Espírito e ser horrível na família. Fruto tem a ver com Deus. Mas fruto tem a ver também com o próximo, e tem a ver com quem eu me relaciono, e tem a ver comigo e com as pessoas que eu partilho a minha vida. Isso é fruto. E fruto do Espírito é saber se comportar com sabedoria. Sabedoria o que é? É capacidade para eu saber lidar e solucionar com problemas imprevistos. Isso é ter sabedoria. E não se adquire na academia, é conquistada na vida. Sabedoria de pipoqueiro. Fica do lado do pipoqueiro e bate um papo com ele. Vai te falar de tudo: economia internacional, guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Vai falar do governo estadual, federal, polícia.
e ter opinião para tudo, uma sabedoria construída ali no chão, vendendo uma pipoca ou outra. Que esses precisam ir para as academias e mostrar o que é ser a vida. Capacidade de lidar com problemas que aparecem, e eu não sabia que iam aparecer, mas apareceram. E o sábio não é aquele que sabe lidar com o imprevisto na sua área de trabalho. Está na sua área de trabalho, executa o seu trabalho, é muito sábio, né? Não é muito sábio, ele é técnico. Ele foi formado para isso, ele sabe onde está o problema. E quem resolve problemas na sua área de trabalho não é sábio, é técnico, é competente. Estudou para isso. Sabe encontrar o erro, sabe encontrar onde está a dificuldade. Leva seu carro no mecânico, ele encontra o problema. Ele é sábio? Não, ele é técnico. Não é um imprevisto para ele. Imprevisto é o que acontece na vida, no dia a dia. Que você vai dormir, você vai acordar amanhã, o seu telefone vai tocar. E encarar as verdades da vida. Esse telefonema vai te fazer sorrir ou vai te fazer chorar. Mas eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Tanto sei ter fartura como escassez. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou encarar. E você sabe o suficiente para enfrentar as minhas dificuldades. Sábio não resolve os problemas da sua área, mas fora dela. E te dá uma palavra. E te dá um conselho. Quem sabe você não faça dessa maneira? Sábio é uma pessoa munida de valores, e que esses valores todos constituídos aqui em Gálatas 5, são valores que me ensinam a lidar com os imprevistos da vida. Com as dificuldades que a vida me acena. Uma competência humana, não só profissional. E fruto do Espírito, o que é fruto do Espírito? É Deus te capacitando com valores que você possa e saiba lidar com os imprevistos da vida. E quando tiver uma falta de amor, você vai saber dar amor. E quando você precisar bater na cara de alguém, você vai ser manso. Porque você não é tímido, você não é bobo, você tem uma força dentro de você, avassaladora, mas a mansidão te faz conter. Isso é se conhecer. E esses valores, eles me ajudarão nesses imprevistos que a vida constantemente me mostra. Valores que formam o nosso caráter, valores que formam a nossa relação com os nossos amigos, a nossa igreja, e essa competência que forma essa habilidade profissional com valores inseridos do Espírito Santo em nós. Sabedoria para formar o meu caráter, aquilo que Deus deseja fazer para a minha vida. O homem tem que ser e a mulher tem que ser sábio, não só competente. Nós lidamos com muita gente competente, mas com poucos sábios. É por isso que o Rui Barbosa tem aquela frase: eu vejo tanta gente burra liderando gente inteligente que eu estou achando que a burrice é uma ciência. Porque a gente encontra uma pessoa competente, mas sem sabedoria nenhuma. É um técnico. Queremos que os filhos sejam competentes. No entanto, a gente precisa desejar que eles sejam sábios. Que nasça com muita inteligência, né? Que nasça e peça o que Jesus teve. Crescia em sabedoria e graça. A gente cresce pedindo que os filhos cresçam nos pés do Senhor. Essa oração lá na praça de alimentação, você acha qual informação marcou mais para aquelas duas crianças que se aproximaram e o pai, eu já estava sentado naquela mesa, e o pai chegou e me pediu, por favor, pode se retirar? Qual você acha a mensagem que ficou mais marcante naqueles filhos? A oração
ou a postura do Pai? O testemunho do Pai. É essa sabedoria, é essa oração que nós precisamos fazer. Dê sabedoria. Porque um cristão, sabe o que tinha que fazer? Posso sentar com a minha família aqui? Puxa a cadeira, vamos sentar todo mundo juntos, todos juntos aqui. Essa é a oração do cristão, que agrega, que acolhe. E quando ele começasse a orar, eu falava assim: posso orar com vocês? Quero orar junto. Sabedoria é saber lidar com os imprevistos sem enlouquecer, sem querer dar na cara da pessoa que te fez mal, sem destrambelhar. É saber lidar com essas reviravoltas que acontecem na vida de todos, não é só na sua, não na minha também acontece essas reviravoltas. E como crescemos em sabedoria? Como crescemos em sabedoria? Adquirindo esses valores que estão em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São esses valores que fazem da minha vida uma pessoa mais sábia. E ter fruto do Espírito na minha existência, ter esses frutos do Espírito, é me valer de ferramentas que Deus me deu. Já pensou nisso? Fruto do Espírito são ferramentas que Deus te deu. Deus que nos deu. E Deus mandou que nós levássemos esses frutos e que eles crescessem. Algumas pessoas parecem contar apenas com os seus 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato, audição. Mas elas não sabem o que nós temos. Nós estamos para além disso. Temos mais do que 5 sentidos. Como disse o apóstolo Paulo: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo por fé. Eu enxergo mais longe, porque o Espírito me capacitou para isso, e porque Ele me deu valores, e esses valores eu faço com que eles cresçam na minha existência. Quem assistiu o filme Branca de Neve e o Caçador? Os 7 anões tem um que é o mais sábio. Qual era o nome dele? Mestre. E a ironia do filme é que o mestre era cego. E ele, cego, dava os comandos para o grupo. Ele coordenava, cego. E os anões pensam em matar a Branca de Neve. E o mestre, coordenando, que dava os comandos, anunciou para eles: não façam isso. Ela libertará o nosso reino. Como disse o apóstolo Paulo: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo pelo que eu creio, e esses valores eu vou cada vez disseminando na minha história de vida, nas pessoas que eu encontro, nas situações adversas que eu passo, nas intempéries, nos momentos de dificuldade. Eu não posso abrir mão desses valores, eu não posso abrir mão de gerar esses frutos, porque se eu fizer isso, se eu abrir mão, eu estou sendo um anticristo. Eu estou indo na contramão da palavra do Evangelho, de valores que Deus te deu. Revelar esses valores. Senão nós vamos fazer sempre essa leitura desse texto e vamos ficar sempre presos à experiência dos outros, o que nos contam. Fulano é muito bom, muito amoroso, daquilo que arrepia a nossa pele quando contam, né? Mas o que nós precisamos é
fazer frutificar e demonstrar e revelar esses frutos de amor, de alegria, de paz, de longanimidade. E com esses frutos e com esses valores, nós precisamos lidar com os nossos desejos. Aprender a trocar o não posso por não quero. Não quero. Não me faz bem. Isso é ter fruto do Espírito. Quem aprende a lidar com isso, quem aprende a substituir o não posso pelo não quero, vence qualquer tentação. Qualquer tentação. Não é que eu não posso, eu não quero. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse supera, esse atravessa, esse vence. Pessoas assim são aquelas que reuniram esses valores e que não deixaram de fazer as coisas porque eram proibidas, porque nada é proibido. Mas porque não queriam. E por não querer acertaram. Honestidade. Está aí intrínseco nesse texto. O valor do não posso ou o valor do não quero. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. Isso tem a ver com uma vida regada pelo Espírito Santo. Isso que nós devemos desejar para as pessoas. Isso que deveríamos desejar para os nossos filhos. É transbordar da lei onde os valores dizem isso não é seu. Não é seu. E eu não quero. Por isso, minha irmã, meu irmão, você que me ouve, todos os valores do reino e o fruto do Espírito, todos eles têm um aspecto relacional. Porque ninguém ama sozinho, ninguém é alegre sozinho, ninguém tem paz sozinho, ninguém é longânimo sozinho, ninguém é benigno, ninguém é fiel sozinho. Todos têm aspectos de encontro com o meu irmão, com o próximo. E esses valores só assumem mesmo, literalmente, na prática. Eles só se tornam consistentes quando eu encontro com o meu próximo. Senão é falácia. Senão é da boca para fora. Todos os dons e fruto do Espírito precisa de relacionamento. Amor é relacional. Paz é relacional. É a sensação de bem-estar. É de trazer tranquilidade e que resulta de uma amizade sua com Deus e com seu irmão. Longanimidade é a capacidade de pensar antes de agir. Pensar antes de falar. Isso é ser longânimo. Gente que fala demais e que acaba ensinando isso para as pessoas mais próximas. Tem que ser desse jeito mesmo. Não tem. Ser benigno, ser bom, podemos ser generosos uns com os outros. Ser fiel. E fidelidade é lealdade que mantém a sua palavra e que cumpre as suas promessas e que não trai os outros. E nós precisamos refletir isso. Mansidão. Algumas vezes confundida com fraqueza, com timidez. Mas não é. Ser manso é uma qualidade de uma pessoa que nunca é fraca. Porque a mansidão é a sua força sendo dominada. Seja manso. Domínio próprio é a capacidade de eu dominar os meus próprios desejos. Eu até posso, mas eu não quero. E a pessoa que aprende a dominar essas coisas, vence todas as coisas. Ser cheio do Espírito é ser correto nas relações. Ser cheio do Espírito é ser equilibrado nas emoções. Ser cheio do Espírito é controlar o que eu faço. Por isso, nessa noite, nós somos exemplo. E precisamos dar exemplo desses valores, desses frutos. Precisamos dar. Nas nossas relações de amor, de paz, de longanimidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio.
Ter o fruto do Espírito não significa que você vai viver sem tensão. Você vai ter. Subir de cargo no trabalho não significa que você não vai ter mais tensão, vai ter até mais. Passamos algumas tensões hoje porque o recurso é pouco. E a sua oração é: aumente os meus recursos, aumente o meu celeiro. Aumentar os seus recursos não significa que você não vai deixar de ter tensões. Ter fruto do Espírito não significa que você não vai deixar de ter tensões. Mas você vai saber dominá-las. Você vai saber a encontrar uma resposta, a encontrar um motivo para viver, porque o Espírito Santo vai te ajudar nessa tarefa. Eu quero orar por você. As pessoas tentam arrumar desculpas para aliviar as tensões. Não acontece. Outros problemas surgirão. Outras tensões vão aparecer. Por isso a gente precisa resolver. A gente precisa aperfeiçoar esses frutos agora. Nunca é tarde para ser bom. Nunca é tarde para ser amoroso. Nunca é tarde para ser educado. Nunca é tarde para pedir esse fruto do Espírito. Contra isso não há lei. Às vezes fazemos uma coisa boa, não, fez por quê? Fulano não precisava. Eu faço, porque está na minha essência. O Espírito Santo me chamou a proclamar coisas boas, a fazer o bem. Vamos orar. Senhor, nesta noite em que essa mensagem é uma contramão de tudo que nós vivemos, de um mundo que tenta cada vez mais me dizer que eu preciso ser competitivo, que eu preciso ganhar a corrida. Valores como esses estão se perdendo, Pai, como amor, como longanimidade. O ambiente de trabalho de todos me dizem: você não pode ser bobo, tem que ser esperto, porque fulano é mais esperto do que você. Poxa, Senhor, a gente precisa do Teu socorro. E que o Senhor apresenta oportunidades, o Senhor provoca momentos de que as coisas serão transformadas. Nos dê, Senhor. Gera em nosso coração frutos de verdadeiro arrependimento. E que esse grupo que aqui se encontra, se esse grupo começar a promover amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, nós vamos transformar essa terra, Pai. Fidelidade ao Senhor. Eu sei que muitos aqui passam por perseguições, por traições. Muitos que nos ouvem estão tão frustrados pela vida, tão destruídos por causa de tantas traições, de tanta infidelidade, de tantas vezes terem sido passados para trás, que entraram numa fase da vida de total reação a qualquer gesto de bondade, por causa das dores e por causa dos calos de situações que vivenciaram. E nessa noite eu quero pedir que o Senhor venha curar esses calos, essas feridas. Que o Senhor venha nos ensinar a estender a mão uma vez e outra vez e mais uma vez, sem olhar os defeitos, sem levar em consideração aquela frase desagradável que nós ouvimos, porque nós não vamos nos curvar, porque temos frutos do Espírito, Pai. Onde houver guerra, que eu leve a paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É isso que determina os nossos valores. Essas são as regras do Evangelho. A forma como nós construímos a nossa experiência de fé é diferente do mundo, porque o mundo te ensina a ser
traidor, falso, arrogante, petulante. O Evangelho me chama a ser amoroso, bondoso, até quando sou enganado, não perder esse valor, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.